aí, a partir dessa introdução que eu fiz, a gente chega, então, em uma noção em que o suicídio é algo absolutamente complexo, passa por várias etapas de um processo, e aí, por isso, a gente precisa intervir de várias maneiras, tá? E em vários momentos, seja no momento de prevenção, seja no momento de pós-venção, seja no momento de intervir durante o manejo mesmo, em que a crise se coloca como importante. Então, é aqui que a gente estrutura os 3 eixos fundamentais da suicidologia clínica, que é a avaliação. Eu sempre digo que a avaliação é um dos pilares mais importantes, que é onde a gente vai identificar o comportamento suicida, o manejo, que é o momento onde nós vamos lidar com o comportamento suicida e fazer com que haja uma redução do comportamento suicida, tendo em vista a vida, não é? E o outro momento, que é o momento de pós-venção, que é o que acontece depois em que ocorre uma morte por suicídio. Então, a intervenção nesses 3 momentos é fundamental. E, por isso, não por acaso, eles são considerados os 3 eixos da suicidologia. A gente vai falar agora sobre a identificação e avaliação de risco, que, como eu disse há pouco, eu considero, né, o fator mais importante. Se eu tivesse que dizer, os 3 fatores são fundamentais, mas se eu tivesse que dizer do profissional de saúde, do profissional de educação ou da assistência social, né, qual dos três pilares da suicidologia clínica, qual é aquele que, no meu ponto de vista, é o mais importante, entendendo que os 3 são importantes, mas aquele que vai fazer mais diferença, eu diria que é a identificação e avaliação de risco. Por quê? Porque é ali que eu vou perceber os sinais, é ali que eu vou perceber o que aquela pessoa está me dizendo, e é ali que está a minha maior responsabilidade. Então, se tem um paciente que vem para a minha clínica e eu não consigo ler os sinais, né, e eu sou a profissional que é responsável por isso, então eu corro um risco importante de perda, né, de não perceber que esse paciente é um paciente em risco e de não ter as ações que são as ações importantes, porque as ações elas vêm depois da identificação e da avaliação de risco, né? Qual é a função, então, do profissional em relação ao comportamento suicida, né? Identificar o risco. Então, eu preciso saber se o paciente é um paciente de risco, qual é o nível do risco, em que lugar que esse risco se coloca, né, em que lugar que ele se coloca, né? A partir da identificação do risco, eu preciso proteger esse paciente e eu preciso remover ou tratar os fatores de risco. Então, não é muito fácil, né? Quem acha que é fácil trabalhar com paciente com risco de suicídio, né, não percebeu ainda o tamanho da necessidade, o tamanho da amplitude dessa área de conhecimento. E eu preciso minimamente saber o que está diante da minha frente, porque se eu não quiser atender, eu posso encaminhar para outro profissional que consiga atender comportamento suicida. Em uma ocasião, uma psicóloga disse assim para mim, né, uma psicóloga que trabalha com pacientes com comportamento suicida, e aí ela dizia assim, eu salvo vidas. E aí isso muitos anos atrás, muito tempo atrás, e eu dizia assim, nossa, que pretensão, né? Eu salvo vidas. E aí eu me voltei, né, durante as minhas pesquisas aí, durante a minha vida acadêmica, me voltei para a área do suicídio. E aí eu cheguei à conclusão que ela realmente salva vidas, porque a partir do momento
que eu consigo identificar o risco e consigo intervir, eu estou impedindo, ou pelo menos reduzindo drasticamente, o risco de suicídio daquela pessoa. Então, é fundamental essa leitura, né, e essa atuação do profissional que vai atuar nesse campo. E o que é. Quando é que eu utilizo a avaliação do risco de suicídio? Né? Bom, de antemão, eu tenho, hoje em dia, considerando o risco que a gente tem, que é um risco muito alto, em várias faixas etárias, eu destaquei aqui a adolescência, né? E o início da vida adulta, então, ali entre 14, 15 anos, até por volta de 20 anos, a gente tem uma faixa etária crítica para risco de suicídio, sobretudo para mulheres, né? Para meninas, né? Jovens, né? Adolescentes e mulheres jovens, mas existem outras faixas etárias que são fundamentais, importantíssimas para a gente observar. Por exemplo, né, ah, com o envelhecimento, pessoas com envelhecimento. Uma outra faixa etária que tem um índice altíssimo, altíssimo de suicídio são homens, né, a partir dos 70 anos. Homens a partir dos 70 anos são a faixa etária, junto com a população indígena, que mais comete suicídio. Então, vejam, olha o risco que. E a gente não observa, a gente não pensa, a gente não imagina que essa população tenha um risco tão aumentado para suicídio. E tem, né? Então, tem um risco muito aumentado. Outro ponto que é importante que a gente vai observar são, por exemplo, entre homens e mulheres, e tudo isso são coisas que a gente precisa aprender. Né? Então, por exemplo, entre homens e mulheres, os homens são mais. Têm um risco maior de suicídio do que as mulheres. Então, as mulheres tentam suicídio mais vezes e os homens são mais definitivos. Então, usam como estratégia de autoextermínio coisas que não podem voltar atrás. Por exemplo, arma de fogo. Né? Então, são situações em que a pessoa não pode voltar atrás. Né? Então, são muito definitivas, muito mais definitivas do que as mulheres, que tentam métodos que geralmente, como o uso de medicamento, por exemplo, né? Então, que muitas vezes tem, não finalizam, não encerram ali não são definitivos, né? Muitas vezes você tem como ainda socorrer essa pessoa. Mas, pensando na clínica especificamente, quando é que você precisa fazer a avaliação de risco? Né? Então, você faz a avaliação de risco quando tem uma suspeita de risco moderado ou risco grave. Então, é todo adolescente que entra na minha clínica que eu tenho que fazer a avaliação de risco? Não. Do adolescente, eu tenho que ficar atenta, sempre, naquilo que ele fala, no comportamento, no gesto, por exemplo, se ele fica muito isolado, se não fica muito isolado, né, o que ele consegue verbalizar, o que não consegue, mas o que eu efetivamente vou realizar a avaliação de risco é quando eu tenho suspeita de um risco moderado ou um risco grave de suicídio. Né? E aí, o que eu faço? Como é que eu faço essa avaliação de risco? Existem várias formas de fazer a avaliação de risco, né? E aí vocês precisam de. Nessa aula, a gente não dá conta de ofertar tudo isso. Aí vocês vão ter que buscar um outro conhecimento, seja na qualificação, seja estudando, mas primeira coisa é uma entrevista focal, né, estruturada, já abordando as questões do suicídio. Então, quando eu tenho um risco, suspeita de risco grave ou risco moderado, pode ser um risco moderado, além da observação, eu posso perguntar,
efetivamente, eu posso perguntar se a pessoa tem pensado em suicídio. Então, ao contrário do que todo mundo diz, falar sobre suicídio é importante, né? E existem alguns instrumentos também que a gente pode utilizar, por exemplo, a escala Beck, é uma escala que é utilizada para avaliar o risco de suicídio. Existem outros instrumentos que são de triagem rápida, que muitas vezes são usados às vezes em hospitais, em instituições, para ver o risco de maneira mais rápida de suicídio. Então, a avaliação do risco, pensando em instrumentos, né, é uma avaliação que deve ser feita nesses casos. Mas eu quero insistir de que a atenção aos sinais devem ser feitos cotidianamente. Quando eu tenho pessoas, sobretudo nas faixas etárias, né, e nos grupos que eu mencionei, então, jovens, né, homens mais velhos, população indígena, então tudo isso eu preciso ficar muito atenta a todos os sinais. E aí, se eu vejo que tem algo que é mais grave, ou que eu tenho suspeita de que é mais grave, aí eu preciso investigar de maneira mais detida. Se a pessoa fala em suicídio, aí necessariamente eu tenho que fazer essa avaliação. E eu faço aqui, a partir dos sinais também, né, a partir dos sinais eu consigo fazer a estratificação de risco. Então, eu preciso saber se o risco é um risco leve, se o risco é um risco moderado ou se o risco é um risco alto. E o que eu faço com essa informação? O que eu vou entender? O que eu vou fazer se o risco for leve, se o risco for moderado ou risco alto? Cada uma desses níveis de risco me obriga a ter uma ação diferente. Então, se o risco é leve, eu tenho um tipo de ação. Se o risco é moderado, eu tenho outro tipo de ação. Se o risco é alto, é outro tipo de ação. Então, tem algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, será que o meu paciente pode ser acompanhado? Vamos supor que eu trabalho na escola. Será que essa criança, esse adolescente pode ser acompanhado na UBS? Ou eu preciso de um trabalho mais incisivo? Quando é que eu encaminho para o psiquiatra? Quando é que ele pode e deve ir para o CAPS, por exemplo, ou para a rede, né? Rede de atenção psicossocial, né? Quando é que eu preciso chamar a emergência? Quando é que eu vou romper com sigilo? Eu vou romper com sigilo? De que maneira eu vou romper com sigilo? Tudo isso eu preciso ter em mente, eu preciso considerar, porque são ações que eu tenho que tomar a partir do nível de risco de suicídio. E, bom, o que exatamente esses instrumentos avaliam? Esses instrumentos que eu mencionei, a escala Beck e outros instrumentos mais simples, né? Simples, mas que são efetivos em muitos momentos, tá? Eles vão avaliar a presença de fatores de risco, né? Então, o que são fatores de risco? Existe uma série de fatores de risco, eu já mencionei alguns aqui para vocês. Eu já mencionei, por exemplo, violência sexual em meninas, esse é um fator de risco. Eu já falei idade, isso é fator de risco. Mas tem outros tipos de fatores que vão aparecer, que são fatores comportamentais, que são fatores relacionados à linguagem, que a gente vai tentando identificar, e aí ele vai nos mostrar o risco que tem ali ou não. E a ausência de fatores de proteção. Então, a combinação que a gente vai ver vai ser essa: presença de fatores de risco e ausência de fatores de proteção. E aí, o meu papel aqui vai ser tentar buscar, pelo menos no mínimo, um equilíbrio entre fatores de risco e proteção. Mas o desejável é aumentar os fatores de proteção e reduzir os fatores de risco. Bom, então aqui a gente falou rapidamente sobre a identificação, né,
a identificação. Vamos passar agora a identificação do comportamento suicida e a avaliação de risco, né? Vocês têm uma noção, vocês tiveram uma noção do que tem que fazer, e agora a gente passa para outro ponto, que é o ponto do manejo, né? Do manejo clínico.